Olá galera, aqui é Eduardo Alvarenga, professor de História, e eu queria trazer agora para vocês uma pequeníssima reflexão sobre o uso das fontes históricas pelos historiadores através de um exemplo do rei Arthur, que eu encontrei num trabalho acadêmico produzido por um historiador chamado Verena Albert, em que ele traz uma reflexão de uma outra professora que fez um experimento social com mais de 300 alunos, chamada Rosalind Ashby, sobre uma suposta batalha da Idade Média, em que alguns documentos históricos afirmariam que o rei Arthur, lá durante o desenvolvimento da Idade Média, teria matado ele sozinho durante uma batalha 960 saxões. Essa professora apresentou para mais de 300 alunos algumas assertivas que foram escritas por alguns monges da Idade Média, principalmente um chamado Nennius, parece, que falava assim: o líder da guerra, o líder de um dos exércitos, o rei Arthur, em sua 12ª batalha, matou 960 saxões. Considerando que a maioria das pessoas consideram documentos primários como fontes, documentos, trechos congelados do passado transportados para o futuro, ou seja, verdades inequívocas do passado, como nós poderíamos interpretar isso? A partir disso fica a pergunta: como podemos saber se é verdade? Será que o rei Arthur, numa batalha, poderia sozinho ter realmente matado 960 pessoas? O experimento mostra que alguns alunos responderam que talvez isso poderia sim ser verdade. Alguns falaram: mas se você procurar outras fontes, outros trabalhos de história que digam a mesma coisa, então provavelmente é verdade. O rei Arthur matou sozinho 960 saxões. Só que um outro grupo de alunos começou a perceber a complexidade da investigação histórica e apontou para uma segunda possibilidade, essa sim, mais próxima da verdade, mais próxima do que a professora queria dizer. Teve uma aluna que falou: olha, talvez não seja verdade. Talvez essa assertiva tenha sido escrita por um monge que queria que no futuro as pessoas que lessem isso tivessem uma imagem assim maravilhosa do rei Arthur. Essa aluna finalmente alcançou a questão de forma assertiva. O que o Albert Verena e essa professora queriam dizer, que os documentos históricos não trazem o passado tal qual ele foi. Não são verdades inequívocas do passado, não são provas inquestionáveis do passado. Os documentos, eles na verdade só se tornam fontes históricas do passado a partir do momento que eles são elegidos por um historiador e um investigador como fonte. Na verdade, eles não são provas do passado, eles são indícios do que podem ter acontecido no passado. E para que eles sejam documentos históricos, não basta apenas eles existirem, não basta apenas ser uma carta de uma batalha da Idade Média. É preciso que o historiador ou o cientista que esteja analisando aplique sobre ele a sua reflexão, aplique sobre ele questionamentos, que ele pergunte, que ele faça perguntas para aquele documento. O documento cru, tal qual ele não é uma fonte segura do passado. Para ser uma fonte segura do passado, ele precisa ser questionado pelo historiador ou quem quer que seja que o esteja analisando. É preciso perguntar, por exemplo, quais eram as intencionalidades por trás das ações de quem produziu aquele documento. Ou seja, é preciso perguntar quais eram as intenções da pessoa que, por exemplo, escreveu aquela carta, aquele documento, que fez uma fotografia, que deixou tal vestígio histórico. A partir desse trabalho do historiador de investigação, de questionar o documento, é que esse documento finalmente é elegido como uma fonte histórica. E pode-se entender essa fonte histórica não como uma verdade inequívoca, mas como um vestígio do passado que serve para compor uma investigação que vai nos ajudar a ter uma reconstrução do passado e uma interpretação do que aconteceu no passado. Infelizmente, tendo que aceitar que vão existir lacunas na maior parte das investigações, já que não é possível reproduzir o passado 100% tal qual ele foi. É possível reconstruir o máximo possível dele e interpretá-lo. Segundo essa mesma linha de raciocínio, podemos pensar, por exemplo, que a carta escrita pelo Pero Vaz de Caminho, no início da colonização do Brasil aqui, fala muito mais sobre esse informante, sobre os portugueses, do que fala sobre os lugares e as pessoas que ele estava descrevendo. Evidentemente que isso não quer dizer que a gente deva descartar esse documento no estudo da colonização do Brasil, e sim deslocar a sua posição. Por exemplo, ele não é mais um local que descreve um suposto Brasil lá do ano 1500. Enfim, galera, essa é a reflexão de hoje. Se você gosta de história, filosofia, economia e demais áreas das ciências humanas, não deixe de me seguir no YouTube, canal Ensino de História, e no Instagram Ensino de História, onde eu substituo a primeira letra, que é o Ezinho, por um 3. Obrigado.